Couto, Jamile Pinto e Thais Ferreira, solicitado pelo professor Dr. José Rocha, da disciplina de Química Geral do primeiro e segundo semestre noturno da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, com o tema Nutrição Enteral e Parenteral, Índice de Massa Corporal e Tabela de Informações Nutricionais. A desnutrição é verificada em indivíduos que carecem de quantidades adequadas de calorias, proteínas ou outros nutrientes para a manutenção de suas funções orgânicas. Um dos efeitos da desnutrição é a perda de massa magra, que leva ao risco de infecção, diminui também a cicatrização e aumenta o risco de mortalidade. Para evitar esse quadro, normalizar a síntese proteica, atingir o equilíbrio nitrogenado e, enfim, recuperar o estado nutricional do paciente, as equipes multidisciplinares recorrem à terapia nutricional. A terapia nutricional ela tem o objetivo de fornecer a quantidade necessária de nutrientes para o funcionamento do organismo. Visa também ainda manter ou recuperar o bom estado nutricional, reduzir o risco de complicações, promover uma rápida recuperação, reduzir o tempo de hospitalização e a morbimortalidade. A terapia nutricional é um tipo de administração que são prescritos por médicos e nutricionistas, de acordo com critérios como quadro clínico, idade, risco de complicação e tempo previsto para a terapia. Cabe também ao profissional de saúde avaliar a melhor opção para cada paciente. Nutrição enteral. Ingestão de alimentos por sonda, administração por meio de um tubo ou por meio de sonda gastrostomia, nasogástrica, jejunostomia ou nasojejunal, acesso pelo nariz, abdômen ou traqueia. É indicado para pacientes totalmente ou parcialmente funcionantes, com a ingestão de alimentos comprometida. A nutrição parenteral é inserida na pessoa por via endovenosa, indicada para pacientes com problemas de digestão ou absorção de nutrientes no trato intestinal. Na terapia nutricional, dietas para fins especiais são administradas através da boca, sonda nasal ou ostomias, estômago e intestinos. O que configura a chamada nutrição enteral, NE. Na dieta enteral, o paciente ingere alimentos por meio de uma sonda, que pode ser um tubo ou uma sonda flexível. Ela é introduzida no paciente pelo nariz, onde fará a passagem pela via naso- ou orogástrica até ser posicionada no estômago, intestino delgado ou acoplada diretamente no abdômen do indivíduo. Já a dieta parenteral ela é inserida na pessoa por via endovenosa, ou seja, diretamente pela veia. Essa alternativa é mais indicada para pacientes com problemas de digestão ou absorção de nutrientes no trato intestinal ou quando estímulos desse local devem ser evitados. Ambas possuem basicamente o mesmo objetivo, que é de nutrir o paciente a fim de prevenir ou tratar casos de desnutrição e suas complicações. Exemplos de nutrição parenteral e a nutrição enteral. O Ministério da Saúde define nutrição enteral como todo e qualquer alimento para fins especiais com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimulada especialmente, formulada e elaborada para uso de sondas ou via oral. Industrializado ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral, em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial, domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. Tal terapia é muito comum em hospitais, principalmente nas unidades de pacientes críticos ou aqueles que tenham passado por cirurgia, mas também é disponibilizada nas unidades clínicas. Será necessário saber qual vai ser a via, se sonda gástrica ou entérica, se a dieta será administrada no estômago, duodeno ou jejum,
qual a necessidade calórica do paciente e se existe desvio no trânsito intestinal, qual a indicação e provável tempo de permanência. Classificação da dieta enteral. Poliméricas. São aquelas em que os macronutrientes se encontram na sua forma intacta, necessitando de sofrer digestão prévia à sua absorção. As proteínas estão em forma de caseinatos, sojas, lactoalbuminas. Os lípidos na forma de óleo de milho, canola, girassol, podendo ter ou não adição de TCM e AGE. E os hidratos de carbono na forma de maltodextrina, sacarose, podendo ou não ter a presença de fibras. Dietas modulares são aquelas que usam base de sua formação os módulos de macro e micronutrientes, proteínas intactas ou aminoácidos hidratados de carbono, lípidos, vitaminas minerais, fibras, glutamina e outros. Os módulos de nutrientes também podem ser utilizados para complementar uma dieta já formulada ou como complemento alimentar. Oligoméricas ou peptídicas são aquelas em que principalmente as proteínas estão em forma de hidrolisado, como no hidrolisado de lactoalbuminas, no hidrolisado de soja e outros. Os hidratos de carbono podem ser complexos ou não, e os lípidos estão em sua maior concentração na forma de triglicerídeos de cadeia média, TCM, e ácidos graxos essenciais. A dieta especial ou especializada, indicada para aqueles pacientes com tubo gastrointestinal funcionante, mas que requerem formulações especiais em virtude das doenças de base. Elas podem ter características poliméricas, oligomérica ou elementar, bem como serem nutricionalmente completas ou incompletas. Medicamentos líquidos com alta osmolaridade, mais do que 1000 mosmol por quilo, podem ser diluídos com 10 a 30 ml de água esterilizada antes da administração. Vias de acesso enteral. A técnica de sondagem nasogástricas e a sondagem nasoenteral, geralmente através de sondas de alimentação de poliuretano disponíveis em vários diâmetros, de 8 a 16 frente. Elas são colocadas em posição nasogástricas, nasoduodenal ou nasojejunal. Havendo ainda a sonda nasogastrojejunal, que reúne duas vias separadas de calibres diferentes, permitindo ao mesmo tempo a drenagem do estômago e a alimentação no jejum. As gastrostomias geralmente são através de sondas de alimentação de silicone. Elas variam com um diâmetro de 14 a 26 frente, com âncora ou balão de fixação interna e disco de fixação externa, que são colocadas por diversas técnicas. Gastrostomias percutânea endoscópica, gastrostomias radiológica percutânea, gastrostomias cirúrgicas aberta, gastrostomias laparoscópica. Também tem os jejunostomias, geralmente através de sondas de alimentação de poliuretano com diâmetro de 8 a 10 frente, que podem ser colocadas pela técnica endoscópica percutânea ou através de uma sonda de gastrostomia ou por técnica cirúrgica aberta. Ainda há possibilidade de acesso jejunal por catéter através de uma agulha, utilizando 12 catéter de polivinil de 16 GA ou de jejunostomias em Y de Roux, usando catéter de silicone com balão. Nutrição parenteral é a alternativa mais indicada para pacientes com problema de digestão ou absorção de nutrientes. Essa nutrição parcial fornece somente parte das necessidades nutricionais, suplementando a ingestão oral. Muitos pacientes hospitalizados recebem glicose ou soluções de
aminoácidos por esse método. O uso da nutrição parenteral está relacionado com maior número de complicação, inclusive na via de acesso, e ao custo elevado. As formulações parenterais não são tão completas quanto as enterais, porém, a meta nutricional é atingida com maior facilidade por via parenteral. A dieta parenteral é composta basicamente por carboidratos, aminoácidos, glicose, gorduras, proteínas, eletrólitos, sais minerais e vitaminas, de acordo com as necessidades de cada paciente. Essa terapia é indicada a pacientes impossibilitados de utilizar o trato gastrointestinal durante 7 a 10 dias, ou que apresente perca de peso superior a 10% do usual, incapazes de tolerar a nasoenteral e que não apresentam doenças terminais. Deve-se lembrar que infecções no local do catéter é uma complicação comum que pode levar à sepse, associada ao aumento da morbidade, mortalidade e maiores custos. É necessário realizar monitorização estrita de eletrólitos e controles glicêmicos. A nutrição deve iniciar com 100 a 150 gramas de glicose e baixas concentrações de cloreto de sódio. Muitos pacientes necessitam utilizar insulina regular junto à administração de nutrição parenteral, como componente na fórmula ou como administração subcutânea suplementar. Foi estabelecido como padronização para a instituição a seguinte especificação: bolsa da câmara tripla de 1000 ml para mistura de infusão contendo poliaminoácido, glicose e emulsão lipídicas na seguinte formulação: o aminoácido a 10% para 400 ml de glicose a 40%, 400 ml o emulsão lipídica a 20%, 200 ml. Conteúdo das fórmulas de nutrição parenteral. Temos a macronutrientes, micronutrientes e a água. A macronutrientes, temos carboidrato, exemplo adestroide, proteína, exemplo aminoácidos, gordura, emulsão de lipídios, a micronutrientes, eletrólitos, vitaminas e traços de alimentos, a água. A água só se deve utilizar a água esterilizada, que é aquela mesma água que se usa para injeção. Normalmente, as necessidades nutricionais e as fórmulas diferem de acordo às faixas etárias e de acordo às doenças específicas de cada paciente. Normalmente, as taxas de infusão começam com cerca de 25 a 50 ml por hora e são ajustada a cada 8 ou 12 horas, de acordo com a condição do paciente. As infusões devem ser administradas por gravidade ou por dispositivos automáticos de bombeamento de alta velocidade por vários canais, que é aquele sistema que eu não sei se algum de vocês já acompanhou, teve familiares em hospitais, que chega lá, tem um aparelho do lado, que ali é esse aparelho que ele dá certinho o volume, hora, a quantidade, tipo, sem qualquer erro que o humano pode vir a cometer. As vias de acesso enteral, temos a periférica e a central. A periférica é indicada para soluções com osmolaridade menor de 700 mols por litro. A central é indicada para soluções com osmolaridade maior que 700 mols por litro. Utiliza-se vias de grosso calibre e alto fluxo sanguíneo, como subclávias e jugulares. É contraindicado a femoral pelo risco
Contraindicação, temos os pacientes hemodinamicamente instáveis, que tenha tido choque séptico, que seja cardiogênico, que esteja com hipovolemia, edema agudo de pulmão, anúrico, sem diálise e na presença de distúrbios de eletrólitos e metabólicos graves. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jaine Peixoto e estarei falando concernente às complicações. Na nutrição parenteral, podem ocorrer as complicações do tipo mecânicas, metabólicas e infecciosas. Nas mecânicas, temos relacionadas ao catéter, que seria o deslocamento em direção cefálica, perfuração do vaso, pneumotórax, hemotórax, desconexão do catéter com perda sanguínea ou embolia gasosa. Já nas complicações metabólicas, pode ocorrer sobrecarga hídrica, hiperglicemia, hipoglicemia, síndrome de retroalimentação, distúrbios hepatobiliares, como gastrite, úlcera, também hipercapnia, dentre outros. Nas complicações infecciosas, o que de fato acontece é uma sepse relacionada ao catéter. Ela tem alguns agentes etiológicos mais frequentes e eu vou deixar descrito para vocês logo abaixo, tá certo? Com relação aos pacientes com NPT, existem alguns parâmetros que devem ser monitorados frequentemente. Dentre eles estão os fatores metabólicos. A exemplo, o controle glicêmico, que deve ser realizado no primeiro dia de 8 em 8 horas. Mas se a glicemia se apresentar maior que 180, deve-se monitorar de 4 em 4 horas. Eletrólitos e hemograma. Inicialmente, monitoramos diariamente. Caso se mantenha estável, a gente pode alterar o período para 1 ou 2 vezes na semana. Avaliar o peso diariamente também é indispensável, bem como a albumina ou pré-albumina, tá certo? Existe também mais um fator que necessita de atenção e que deve ser avaliado diariamente. No caso, seria o local de inserção. Ele deve ser observado quanto à presença de sinais inflamatórios ou infecciosos e observar também os picos febris associados ao uso de catéter ou uso de NPT. Em quais situações é usada a via enteral? Em pacientes que apresentem risco nutricional ou 1 grau de desnutrição, incapacidade de se alimentar por via oral ou trato digestivo funcionante, apresente alguma necessidade especial devido a alguma patologia ou problemas no processo de digestão ou absorção de nutrientes. Já na via parenteral, ela é mais comum em pacientes com risco nutricional ou algum grau de desnutrição, que apresentem trato digestivo funcionante ou algum trauma grave que possibilite a alimentação por via oral ou via sonda e apresente estado hemodinâmico estável. Vale ressaltar que tanto na terapia enteral quanto na parenteral, isso é uma decisão da equipe multidisciplinar, a considerar como fator decisivo a condição clínica. Necessidade nutricional. Quantidade necessária de macro e micronutrientes para que o paciente obtenha ou mantenha seu estado nutricional desejado. Necessidade de fluidos. Estimativa de necessidade diária de água ou de fluidos para o paciente seria 30 ml por quilo de peso corporal, ou 1,5 litro por metro quadrado da área da superfície corporal, ou ainda 1 ml por quilocalorias das necessidades nutricionais. Necessidade de água, ela pode ser calculada da seguinte maneira. Eu vou deixar para vocês uma tabelinha com alguns parâmetros a serem seguidos para que a gente possa fazer o cálculo da nossa necessidade. Esses parâmetros podem ser com base na idade, com base no peso, com base na área da superfície corporal, da necessidade calórica, tá certo? Isso seria para uma dieta de 2 a 3 litros por dia. Para facilitar o cálculo, tá certo? Ele ensina sequencialmente como fazer esse cálculo. O GEB também é chamado de energia metabólica de repouso ou gasto energético de repouso. Necessidade de carboidratos. Nas fórmulas de nutrição parenteral, a dextrose provê 3,0 quilocalorias de energia por grama. Para a nutrição enteral, o fator utilizado é 4 quilocalorias por grama. Já nas necessidades proteicas, estima-se que a necessidade diária de proteína requerida pelos adultos seja aproximadamente. Aí abaixo eu tenho a tabelinha
com os valores e a condição de cada paciente. Por exemplo, 0,8 gramas por quilo por dia para um paciente não estressado. E aí vai citando abaixo, por peso corporal para um paciente levemente estressado e assim sucessivamente. Necessidade de lipídios. A proporção de calorias provida por lipídios é restrita entre 30% e 40% das calorias diárias totais. Os lipídios provêm de 9 quilocalorias por grama. No caso da emulsão de lipídios, 10% provê 11 quilocalorias por grama da energia total. E uma emulsão de lipídios de 20 a 30 provê 10 quilocalorias por grama de energia total. Geralmente, eles são administrados em forma de emulsão mesmo, tá certo? Exemplo de cálculo da nutrição parenteral. Os seguintes passos básicos podem ser usados como guia para cálculos de NPT. Passo 1. Calcule as calorias diárias totais requeridas utilizando as equações de Harris-Benedict e aplique os fatores de estresse ou atividade adequados. Lembra daquela tabelinha que eu mostrei para vocês alguns slides antes? Então, vocês podem se basear por ela para estar fazendo esses cálculos, tá certo? Passo 2. Calcule a quantidade diária, que seria em gramas, de aminoácidos requeridos usando 0,8 kg de um peso corporal, ajustando adequadamente para os fatores de estresse e para certas condições clínicas. Passo 3. Calcule o número de calorias providas pelos aminoácidos a 4 quilocalorias por grama. Passo 4. Calcule as quilocalorias necessárias de lipídios entre 30% e 40% de calorias diárias totais. Agora sim, o passo 5. Calcule os gramas requeridos de lipídios com base em 9 quilocalorias por grama ou com base na emulsão lipídica empregada, como foi discutido na seção necessidade de lipídios, tá certo? Passo 6. Calcule a quantidade de carboidratos requerida com base em 3,4 quilocalorias por grama, depois de calcular a contribuição dos lipídios. E, por fim, o passo 7, que calcule a necessidade diária de fluido utilizando 30 ml por quilo por dia ou um dos outros métodos que foram descritos. Interpretação IML. Nessa tabela,